Oi, vamos começar? Vamos. Eu fui encarregada de fazer a abertura. Bom, queria. Eu estou imensamente comovida, claro. Eu acho que essa homenagem tinha que acontecer em algum momento nosso do departamento. E estou muito grata ao departamento. A, a, Cadê a Cris? Não, é que eu queria muito agradecer ao departamento, a Cristiane, a Pituca, a todo mundo a Márcia, que todas nós nos mobilizamos para fazer essa homenagem. Bom, tem algumas coisas que eu vou falar. O Zé Celso não pôde vir. E quem está no lugar do Zé Celso é o Pedro. Como sempre, como eu não queria fazer um evento com mesa, conferência, fala, eu quero muito a ajuda do Pedro, porque eu acho que é um evento de todos nós, que é uma comemoração nossa, e que, então, o importante é que a fala circule, né? E eu queria muito, quando eu devo muito o ter podido me debruçar sobre a história da minha mãe, que é a nossa, ao Eli. Cadê o Eli? Cadê o Eli? Ao Eli, a Clínica Ensejo de Goiânia, né, que inventou de fazer uma revista de psicanálise e cultura e me chamou para dar um seminário lá dos textos do Freud, que são de psicanálise e cultura, e no meio disso ele me contou que tinha esse sonho de fazer um número dedicado à Regina, né? Eu até então, tinha tido várias tentativas de me debruçar sobre como fazer uma publicação sobre a minha mãe, né? E enfim, aí me mobilizei, comecei a catar as pessoas, a falar, eu mesma escrevi. E é isso, hoje é o lançamento da revista, aqui no lugar, na casa da Regina, né? E eu estou muito feliz com isso. E quando eu pensei em como fazer, eu gostaria de fazer um clima de festa como minha mãe fazia, né? Minha mãe adorava dar festa, adorava cantar, adorava dançar. E de repente fazer isso hoje, nesse nosso momento, ganha todo um sentido. Minha mãe, nas épocas, a gente viveu coisas dificílimas no momento da ditadura. Meu irmão foi morar em Cuba, se exilou, a gente viveu momentos muito duros. E minha mãe não perdia a força da vida e a alegria, né? Em 70, 71, a gente dava festas, meu irmão no Chile, meu irmão em Cuba. A gente dava festas muito alegres, onde todo mundo dançava, com a mesa farta, com bebida. E o que eu tenho pensado muito é que, seja o que for, e os tempos são sombrios, a gente tem que manter essa conexão com a vida, né? Que é o único jeito que a gente pode ter. Que eu acho que é o único jeito que a gente pode ter de não se deixar invadir por esse negrume, pelo fascismo, pelo terror que a gente está vivendo. Então, foi assim que eu inventei esse jeito de homenagear.
Para isso, então, eu chamei o Zé Celso, que não veio, está o Pedro aí. Muito obrigada, Pedro. Chamei o Cid Campos, que também traz uma filiação bem que a gente tem que trabalhar dentro da gente o tempo todo. Ele é filho do Augusto de Campos. E ele vai... por que o Cid? Porque não dá para eu... A gente viveu coisas memoráveis escutando meu pai, o Haroldo, o Augusto, Décio Pinhatari, lendo poemas, traduzindo. Eram tardes na minha casa com bebida, comida e cantoria. E meu pai lia em russo, o Haroldo lia em português. E o Cid tem trabalhado exatamente a poesia concreta, as traduções. Então, faz todo um sentido, é uma tentativa de criar aquele clima que eu vivia. E trouxe o Aguilar, que é artista plástico, que conviveu com a minha mãe no Dante Alighieri, quando minha mãe era química. E a gente manteve essa ligação de um jeito muito terno, bom. Eu fiquei lembrando, uma vez a gente ia para Paraty, quando Paraty era uma aventura ir para Paraty, a gente entra no ônibus, tá o Aguilar. Eu era pequenininha. Estava o Nelson Aguilar, o Zé Roberto Aguilar, o Zé Agripino, a Maristéria Stockler. E eu lembro que foi um escândalo em Paraty. A Maristéria foi presa porque usava um biquíni muito pequenininho, né? Então, a gente tem muita história. Para mim é muito emocionante fazer isso com essas pessoas. E agora o Cid vai tocar para a gente. Bom, boa noite. Muito obrigado, Miriam, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E é isso. Na verdade, eu conheci a Regine Borges ainda criança, nessas reuniões, como a Miriam acabou de dizer, onde rolava muita poesia, muita conversa, muita música, sobretudo. E a parte musical era a que eu mais curtia naquela época, porque as conversas realmente não dava, ainda muito criancinha. Mas a gente ouvia de Weber, Jimi Hendrix, era uma coisa muito, uma artilharia pesada, cultural, assim, uma coisa muito interessante. Então eu trago aqui para vocês algumas canções que eu fiz ao longo desses últimos 20 anos ou mais, que eu tenho trabalhado com meu pai, Augusto de Campos, com o projeto Poesia Risco. A gente começou esse projeto no começo dos anos 90 e vimos apresentando até hoje esse trabalho. Ele está mais cansado, tá assim, já não se apresenta mais. Então eu vou mostrar para vocês algumas dessas canções. E essa primeira é isso aqui. É o Fecho e Encerro, é um trecho da última página do livro Galáxias, do Haroldo de Campos. Esse livro ele escreveu entre anos 60 e publicou
nos anos 80, no começo dos anos 80. E certamente a Regina deve ter curtido bastante. Fecho, encerro, reverbero, aqui me fino, aqui me zero. Não canto, não conto, não quero. Anoiteço, desprimavero. Enfim, neste livro, neste voo, me revoo. Mosca-aranha, mina e minério, corda, acorde, psaltério. Musa, não mais que destempero. Joguei limpo, joguei a sério. Nesta sede me desaltero, me descomeço, me encerro. No fim do mundo o livro fina, o fundo, o fim, o livro assina. Não fica traço nem sequela, jogo de dama ou de amarela. Cabra cega, jogo da velha. O livro acaba, o mundo fina. O amor despluma e tremulina. A mão se move, a mesa vira. O livro acaba, o mundo fina. O amor despluma e tremulina. A mão se move, a mesa vira. O livro acaba, o mundo fina. O amor despluma e tremulina, a mão se move, a mesa vira. O livro acaba, o mundo fina, o amor despluma e tremulina, a mão se move, a mesa vira. Obrigado. espaço curvo nasce um, no espaço curvo nasce um cris, no espaço curvo nasce um crisantemo, um crisantemo. No espaço curvo nasce um, no espaço curvo nasce um cris, no espaço curvo nasce um crisantemo, um crisantemo. Espaço curvo nasce, no espaço curvo nasce, no espaço curvo nasce um
nasce, no espaço curvo nasce, nasce no espaço curvo nasce no espaço curvo nasce Cris, no espaço curvo nasce crisantemo, crisantemo. No espaço curvo nasce no espaço curvo nasce Cris, no espaço curvo nasce crisantemo. A brancura do branco, a negrura do negro, Rodinka Malevich, o mar esquece. Jonas me conhece, só a Rab não soube. A noite que me coube alvorece. A brancura do branco, a negrura do negro, Rodinka Malevich, o mar esquece. Jonas me conhece, só a Rab não soube. A noite que me coube alvorece. Call me Moby, 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 call me Moby. A estrada é muito comprida, o caminho é sem saída, curvas enganam o olhar. Não posso ir mais adiante, não posso voltar atrás. Levei toda a minha vida, nunca saí do lugar.
caminho é sem saída, curvas enganam o olhar. Não posso ir mais adiante, não posso voltar atrás. Levei toda a minha vida, nunca saí do lugar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Antônio Machado. Bom, em 2007 nós fizemos uma grande exposição de poesia concreta que aconteceu aqui em São Paulo, no Instituto Tomiotaki, e nessa época fizemos uma série de gravações com os poetas, e eu tive a honra de receber no meu estúdio vários deles, e entre eles essa grande figura que foi Boris Schneiderman. Legal. Como é que vai? Os do Mayakovsky eu localizei, os do Tsvetaev eu localizei, tudo que ele me pediu. Agora, do Khlyebnikov eu só localizei a Encantação pelo Riso. Ora, смейте смехачи, оза смейте смехачи, что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, оза смейтесь усмеяльно, ора смешись над смеяльных, смеху смейных смехачей. Ой, смейся, разсмеяльно, смех насмейных смеячей. Смеева, смеева, усмея, смей, смешики, смешики, смеюнчики, смеюнчики. Ора смейте смехачи, оза смейте смехачи. Essa encantação pelo riso. Esse poema foi traduzido pelo Haroldo, e Boris, Haroldo e Augusto fizeram, a tradução dos poetas russos, poesia russa moderna, e poemas de Mayakovsky, de tantos outros. E alguns deles eu acabei musicando. Nos lábios pendentes do céu frio, plantaram pedregosas tetas, e o céu compreendeu um simples fato. Um úmido tropeiro caçava com desvelo, lá onde o mar luzia como um prato. O rio neva, duas corcovas de camelo, traçavam riscos nos braços do rio, mas nos lábios pendentes do céu frio plantaram pedregosas tetas. E o céu compreendeu um simples fato. Um úmido tropeiro caçava com desvelo, lá onde o mar luzia como um prato. O rio neva,
dela 2 corcovas de camelo, Depois o Augusto, eu gravei um vídeo dele, ele vai contar um pouquinho melhor essa história do Boris, do Haroldo e dele. Antes disso, vou tocar aqui mais um do Mayakovsky. Sei o pulso das palavras, a sirene das palavras, não as que se aplaudem do alto dos teatros, mas as que arrancam os caixões da treva e os põem a caminhar quadrúpedes de cedro. Às vezes as relegam inauditas, inéditas, mas a palavra galopa com a cília tensa, ressoa os séculos e os trens rastejam para lamber as mãos calosas da poesia. Sei o pulso das palavras, parecem fumaça, pétalas caídas sob o calcanhar da dança, mas o homem com lábios, alma, carcaça. Homem, lábios, alma, carcaça. Legal. Eu conheci o Boris em 1963, quando comecei a frequentar o curso livre de russo que ele instituiu na Faculdade de Filosofia, ali na Maria Antônia. E eu não pertencia ao quadro de alunos, já era formado em Direito, já era advogado, mas eu consegui um cartão de ouvinte, né? E me lembro muito bem do início dessas aulas, em que o Boris colocava lá uma música, uma canção, levava um toca-disco, colocava uma canção muito popular na Rússia, que era o Kalinka Maya, e todos cantavam juntos, muito entusiasmados. Eram cerca de 50 alunos, e que ao longo do tempo foram diminuindo, porque logo depois começaram as aulas de aprendizado do cirílico, as chamadas em aula para dizer textos russos, e foi minguando o auditório das aulas até que por volta de 64, quando se dispersou o curso com o golpe militar, havia em torno de meia dúzia de alunos apenas. Eu fui um dos últimos antes de que o curso se encerrasse e começasse a institucionalização do russo integrado já à universidade. Mas com isso e mais a amizade que o Haroldo já tinha pelo Boris, e que começara quando ele traduziu um poema do Mayakovsky, que o Haroldo estudava russo num curso particular, e depois, quando veio a conhecer o Boris, passou a trabalhar diretamente com ele, a estudar, continuar os estudos de russo, porque ele começou a traduzir poemas do repertório da literatura moderna russa. Então, o encontro do Haroldo e o meu, através das aulas diretas que eu tomei no curso de russo, fizeram que nós nos aproximássemos e se criasse uma grande amizade entre nós. E um trabalho que resultou nas 2 antologias, a Poesia Russa Moderna e o Mayakovsky, sem contar os inúmeros outros trabalhos que se fizeram, e o próprio Boris fez inúmeros outros sobre a literatura russa. Mas com essa amizade, passamos também a frequentar a casa do Boris.
e lá vim a conhecer a esposa dele, a Regina, de quem fiquei também muito amigo. Eu me lembro bem de que a Regina era uma pessoa muito especial, era uma figura carismática, em torno do qual as pessoas se reuniam, e pessoas de vários campos culturais e outros filosóficos com os quais eles tinham reuniões mais individuadas, mas tem essa recordação da Regina, que era uma figura sempre de grande capacidade de comunicação, sempre suave, risonha e de alto nível cultural. Naturalmente, a especialidade dela era a psicanálise, mas ela tinha um trânsito cultural muito grande por todos os outros ramos culturais, e com isso conheceu alguns dos mais significativos artistas e escritores da época. Mas no meu caso havia todo um envolvimento também com o Boris, que dava esse contato, um caráter de afetividade muito grande. Eu tenho uma grande recordação dela como uma figura que impressionava pela presença, pela sociabilidade, capacidade de entendimento e de discussão dos temas os mais culturais e suscetíveis de discussão da sua época. A minha mãe quis falar. A Regina foi uma amiga muito querida, muito preciosa na minha vida. Ela se entregava às preocupações das outras pessoas com muita facilidade, com muita amizade. E eu tenho dela ótimas recordações, inclusive ela não se conformava com a minha ausência na faculdade. Ela tentou providenciar a transferência da Faculdade de Letras que eu frequentava no Rio, que era a Nacional, para a USP. E realmente os papéis vieram, mas aí por uma série de circunstâncias não deu certo que eu fizesse a continuação do meu curso lá. Mas eu guardo dela todas essas recordações, tenho muitas lembranças maravilhosas, e o que eu posso dizer é que foi uma pessoa extraordinária, uma pessoa que ficou fixada na vida de muitas pessoas como alguém que se dava, alguém que se interessava pelo outro. E isso foi muito significativo para mim. Para encerrar aqui, eu vou fazer uma canção da Billie Holiday, que chama God Bless the Child, foi traduzida por Augusto e Rogério Duarte. Quem já tem terá, quem não tem perdeu. Lá na Bíblia está, todo mundo leu. Mamãe merece, papai merece, mas salve quem tem o que é só seu, o que é só seu. Sim, o que já tem vai ter sempre mais. Só João ninguém sempre dá pra trás. Mamãe merece, papai merece, mas salve quem tem o que é só seu, o que é só seu.
muita grana, tudo bem, você é o maior. Mas quando acabar também, fica na pior. Essa gente bem tem tudo o que quer. Pegue o que puder, mas é bom saber. Mamãe merece, papai merece, mas salve quem tem o que é só seu, o que é só seu. Só seu. Obrigado. Então vou chamar a Miriam e Pedro para continuarem aqui essa homenagem. A gente segue em frente. Aí a gente precisa da luz. Antes eu vou colocar, posso colocar um primeiro depoimento? Eu vou botar Querida Miriam, eu gostaria muito de estar com vocês hoje nessa homenagem a Regina Schneiderman. Pelo menos quero aqui deixar uma mensagem a ela. Regina, eu lhe devo tanto. Não só professora de química, entusiasta, ensinando todas as descobertas maravilhosas, fazendo com que a classe parasse de respirar, ouvindo o que a Marie Curie tinha descoberto, mas também a mulher extraordinária que você era. Eu teria topado qualquer coisa que você propôs. E você propôs, desde o meu segundo científico, que nós lêssemos a obra de Freud aos domingos, do início ao fim. Nos primeiros anos, com você, tinha Beth Milan, que achou o Fábio Hermann, e eu. Outros amigos vieram depois. Que aventura para uma menina de científico descobrir esse autor no meio de tantas outras coisas que você com o Boris, me faziam descobrir em literatura, em arte popular, em filosofia. O Freud vinha com tudo isso. E a sua paixão pelo Lacan, me pedindo para ele comprar em 67 os escritos, aquele livro tão difícil de entender. Precisou vir o Jacobson e o Boris convidar para almoçar conosco, para de novo a gente ouvir falar do Lacan, não só você, e tentar nos interessar por esse autor tão difícil do livro grosso. Tanta coisa eu lhe devo, e seu entusiasmo pela vida, seu entusiasmo nas viagens. Você teve um papel muito grande em tudo, naquela época na minha vida e até hoje, na minha paixão pela psicanálise. Quem eu sou, eu devo muito a você. Obrigada, Regina. Então, agora eu vou pedir para o Pedro ler um depoimento que a Beth Milan pediu que a gente lesse. Bom, eu estou aqui representando o Zé Celso, veja só. Eu sou tão comportado demais para representar ela. Mas eu conheci Auguste Campos no Teatro Oficina, em 1972, 71. Eu era formando de medicina.
e estava apaixonado pelo teatro, começando a estudar psiquiatria e estava apaixonado pelo teatro. E comecei a conhecer o Teatro Oficina. Tinha acabado de chegar de uma excursão pelo Nordeste com a peça Graça ao Senhor. Chegava em São Paulo. E eu comecei a olhar aquela peça e falei, que coisa, mas como é que é possível? Você está fazendo isso com o público, fazendo o público participar. E eu me apaixonei e comecei a fazer o caminho pelo psicodrama, um pouco também por aí. Nessa época, uma das primeiras supervisoras minhas foi Beth Miller, antes do Lacan. E eu vou ler aqui o que ela acabou de escrever. Foi na casa dela que eu me recolhi para me opor ao convencionalismo da família. Regina me recebeu de braços abertos, como fez com muitos outros. Entre eles, Fábio Hermann, colega de faculdade. Foi na casa do Schneiderman que eu me introduzi na psicanálise e na literatura, embora tenha procurado Regina para ter aulas de química. Ela era dos que sabiam introduzir as pessoas no seu verdadeiro caminho. Pescava talentos e incluía no seu cenário familiar. Também de Lacan eu fiquei sabendo graças a ela, por ter encontrado um discípulo dele numa das muitas reuniões que ela organizava com uma mesa sempre farta. Vivíamos numa época de ditadura militar e o convívio com os Schneidermans foi fundamental. Boris e Regina estavam sempre disponíveis. A ética deles era da convivialidade. Poderia dizer que foram dois heróis civilizadores. Prefiro dizer que foram dois iluministas. Deles eu só posso ter saudade, e esta homenagem que me deixa particularmente feliz. Beth. Olha, eu tinha pensado agora que quem quiser falar, fala. Que todo mundo que conviveu, quer saber alguma coisa da minha mãe, que possa falar. Eu tenho algumas pessoas aqui que eu queria muito que falasse, eu não quis organizar uma mesa. Meu irmão chegou. E, enfim, eu posso ir fisgando assim, mas eu acho que era legal se vocês pudessem falar. Não precisa vir aqui. Eu acho que o Alfredo vai falar. Aqui, ó. Bom, eu conheci a Regina na década de 70. Nós frequentávamos muito o grupo de estudos de Freud que ela fazia aos sábados de manhã no apartamento dela. E muita gente lá, o Fábio Hermann, a Marilene Carone, a Fernanda Colonese. E era uma festa sempre, tinha sempre comida, bebida, e a gente lia e discutia Freud. A gente lia e discutia Freud. E me lembro muito da Regina nas festas também, porque a década de 70 tinha festa toda semana. Todo fim de semana tinha festa na casa de alguém. E a Regina estava sempre lá dançando, com aqueles vestidos todos indianos que ela adorava. E era sempre uma presença muito, muito alegre, muito festiva, muito risonha sempre, né? A última vez que eu a vi, eu tinha recém me separado do meu primeiro casamento, e ela ficou muito brava comigo. Ela disse: Alfredo, eu fiquei doente, você não foi me visitar. Separar não quer dizer separar dos amigos. Aí eu disse: Regina, desculpe, eu nem sabia que você tinha ficado doente, mas eu vou te visitar. Só que não deu tempo, ela faleceu antes disso. Então, muito boas lembranças da Regina Schneiderman. Eu me lembro dela em Graça Senhor, justamente, ela sentou nas primeiras fileiras e o pessoal vinha passar iogurte na cara dela, assim, e ela se divertia, ela achava o máximo. O Zé Celso não veio, mas ele contou momentos incríveis, porque minha mãe se entregou totalmente ao Graça Senhor. Entrou
entrou na farra total, né? Ficou tomada. Então, Ana quer falar? Silvia quer falar? Bom, eu vou tomar a palavra de Braços Abertos, que foi colocada. Nós chegamos a Brasil no ano 76, fugindo de uma ditadura, com Hugo, meu marido, e duas crianças, uma de 6 meses e outra de 1 ano e meio. Eu, naquela época, fazia entrevistas com Mimi Langer, que era uma grande analista da época, e eu dizia, por que Mimi? 2 filhos agora? A gente pensando que todo ia terminar do jeito que terminou. E ela diz, porque se nestes momentos em que a gente tem que pensar no futuro e trazer gente para depois. Isso é uma convocatória para vocês e para nós todos neste momento. Esse é este momento no qual nós temos que pensar no futuro e pensar em tudo que nós vamos ter condições de criar e de fazer. Regina nos recebeu de braços abertos. O primeiro Réveillon que passamos aqui no ano 76, faz 42 anos, foi na casa dela. Carlos não estava exiliado, e ela recebeu os exiliados como se fossem seus próprios filhos. Nós, uma criança de 1 ano, Pablo, a Bárbara, Pablo, menos de 1 ano, eles viveram uma reconstituição familiar. A gente encontrou uma família aqui. E não foi só o amor dos braços abertos, nos ofereceram trabalho, nos ajudaram com a vivenda. Muitas pessoas das que estão aqui foram os que fizeram o aval para nós podermos alugar. Sérgio Sister, Bela Sister, Marilene Carone, Regina querida. Todos eles fizeram que a gente pudesse sentir que este era nosso país. Agora nós temos mais anos aqui do que tínhamos lá. Mas que seria de nós se não hubiésemos encontrado a Regina? Todo dia me pergunto isso. Ou seja, Regina, você foi a luz que nos permitiu sentir que este país era um pedaço de nós. Quem quer falar? Quer falar, Menezes? Menezes quer falar? Me surpreendi que a Miriam tenha me pedido totalmente, porque depois de ver esse depoimento tão lindo dos outros, mas agora acabei de ouvir da Ana Maria, tão tocante, eu não tive essa experiência, porque não se cruzou, nossos caminhos se cruzaram. Eu estava do outro lado do Atlântico, e sou gaúcho, nunca tinha vindo a São Paulo, enfim, não tinha maneira de se encontrar. Eu encontrei uma vez só a Regina, então eu nem não ia falar, a Miriam me pediu. Eu encontrei porque ela me telefonou um dia, estava no consultório, eu atendi o telefone, ela disse, pode vir aqui em casa hoje de noite, porque eu quero que você trabalhe com a gente. Então foi muito querida, me chamou, fui lá, e ela ficou sentada, tivemos uma conversa, mas me marcou, foi suficiente, foram algumas horas, não sei quanto tempo foi, psicologicamente foi muito tempo, as marcas foram muito tempo, e muita coisa, foi muito caloroso. Ela disse, eu quero que você venha e ponha a mão na massa, e o Boris levantava e ficava servindo o café para a gente. Eu não sabia muito porque eu não estava levantando. Isso era novembro, ela faleceu em janeiro. Eu não sabia que o estado, que ela estava tão doente, nem isso, nem que estava doente. Eu não a conhecia, eu a conheci nessa circunstância. Ficamos uma noite conversando e eu me comprometi de começar a dar um seminário sobre o Homem dos Lobos. E ela me passou um entusiasmo imenso de fevereiro, quando íamos voltar, e queria que eu pusesse a mão na massa. Ela insistia, a mão na massa. Bom, em janeiro ela faleceu, em fevereiro, março, eu voltei e trabalhei pus a mão na massa no Homem dos Lobos. Mas foi um encontro único, mas muito marcante.
Eu falo de um lugar de alguém que tem uma experiência analítica com a Regina, de 10 anos, e que eu ia 4 vezes por semana na Regina. E era um momento em que eu estava chegando de Londres, tinha mergulhado no mundo das psicoterapias corporais que estavam iniciando e que eram políticas e que eram uma desterritorialização absoluta daquele mundo pequeno burguês brasileiro, de onde eu tinha emigrado e tinha me transformado já aqui no Brasil. Então eu encontro um lugar lá na trilha do Caetano, do Gil, quando eu volto totalmente transformada, totalmente desconstruída, eu procuro logo, começo a trabalhar de um jeito que não existia aqui no Brasil, de jeito nenhum. O Pedro, a gente se encontrou logo no primeiro ano, né? E comecei a trabalhar, e era uma coisa da presença corporal, era uma coisa extremamente corporal, aquilo que eu tinha vindo. E eu encontro a Regina em sonho pela primeira vez. Foi incrível, que eu ouvi falar da Regina e sonhei que eu estava tão desterritorializada, tão perdida, e eu sonhei com a Regina. Então sonhei que o meu companheiro de então tinha não sei o quê, a minha filha eu tinha perdido, e que eu precisava contar para Regina Schneiderman. Eu dizia, não, preciso contar para Regina. E sonhei depois, preciso contar para Regina, e terminava o sonho eu me encontrando com a Regina, que ela era um corpo muito parecido com o corpo da analista haitiana, norueguesa, que eu tinha em Londres. E ela estava sentada no colchão em que eu trabalhava, no apartamento em que eu tinha morado. E eu encontro e sento nesse tapete e encontro a Regina. Daí eu telefonei para a Regina no dia seguinte, fui no consultório dela e comecei uma análise de 10 anos com ela. Então era uma análise que eu não lembro do que a gente conversava, mas eu não tenho a menor ideia do que a gente conversava. Mas foi um encontro assim como se ela tivesse me gestado. Então eu gestei um campo corporalista, isso há 40 anos atrás. Eu gestei a terapeuta analista corporal que eu me tornei. E era uma análise em que eu suava, eu chorava, eu me esperneava, e a Regina bufava, ela era enorme. E eu amava aquele corpo imenso da Regina. De vez em quando eu pedia para tocar na Regina e ela me deixava tocar. De vez em quando eu chorava tanto que ela punha balas na minha boca. Então nós tínhamos uma relação absolutamente corporal, absolutamente física. E foi incrível que eu vi a Regina adoecer, e foi uma coisa muito visceral para nós, para mim e para ela. E nesse momento eu comecei a frequentar o hospital. Aí eu conheci a Ana Maria, conheci o Hugo, pude me aproximar das pessoas da Regina, me aproximei de todas as pessoas que se tornaram meus amigos, a Miriam e todo mundo. E eu me lembro de ter visto a Regina, assim, uma hora que abriu uma porta assim da UTI, e eu vi a Regina entubada, imensa, parecia um bebê balão, assim. É uma imagem assim, absolutamente inesquecível que eu tenho da Regina, absolutamente inesquecível. E assim foi, a Regina está absolutamente presente na minha vida, como a psicanálise foi um paralelo na minha vida durante 30 anos, com outros analistas e outras coisas, e a minha vida prosseguiu como criando um campo corporalista, de que eu sou absolutamente primeira geração e responsável por a construção de um campo. Mas a Regina é essa presença física como se ela tivesse gestado num berço, assim, o meu primeiro ano, um bebê desesperado que chorava, suava, e tal, e tal, e tal. Então, é um grande amor que eu tenho pela Regina. Um grande, grande, grande amor. Helena, quer falar? Bom, eu conheci a Regina graças à gentileza de Ana Maria Sigal. Acabamos de chegar da Argentina, saindo de uma ditadura sangrienta, a pior
que houve nesse país. A Regina nos acolheu, nos recebeu, sabia das consequências possíveis de receber-nos, bancou. Nos recebeu com amor. Pouco tempo, poucos dias de estar aqui, 3 sujeitos vão na Maranhão 620, perguntando por nós, e foi a Regina que desceu, encarou os caras, sem meias palavras, mandou embora. A Regina me convidou, me aceitou para dar aulas no curso do SEDES e era uma intelectual, uma psicanalista. Ela, como comentou a Betty, comentou a Cristina, armava reuniões, se discutia Lacan, se discutia qualquer tema ligado à cultura, fazia festas, fazia reuniões, jantares maravilhosos. Ela era uma festeira, ela sabia se divertir. Nos brigávamos, ela me provocava aqui no barzinho do SEDES e me dizia: você acredita nesse negócio da forclusão do nome do pai? Bom, e assim íamos levando, mas brigávamos amorosamente. A Regina psicanalista, a Regina intelectual, mas a Regina maior era a Regina política. Essa Regina que brigava tanto na psicanálise contra a IPA, contra o autoritarismo, que brigava contra a forma da formação dos psicanalistas. Essa Regina que tinha o poder na instituição, não tinha medo de compartilhar esse poder. Ela não tinha medo de aceitar, de acolher aqueles que podiam contribuir com alguma coisa. E ela lhes dava o lugar. Mas por quê? Porque ela tinha certeza desse poder. Ela sabia fazer política com esse poder. Porque estou recuperando a figura de Regina como algo maior, ¿no? A Regina política en este momento, porque é a Regina que está en nuestro discurso, é a Regina que brigou contra o autoritarismo, lutou pela liberdade, e essa Regina que hoje nós precisamos, en este momento tan crítico, terla en nuestro discurso, terla en nuestros actos, para continuar lutando pela democracia e pela liberdade. Eu quero agradecer a Miriam por convidarme, mas quero agradecer de todo corazón, profundamente, con todo o amor que tenho, a Regina por todo o que fez por nós e a família Schneiderman também. Muito obrigado. Cláudia, dá para a Fátima e depois para o Renato. Oi, eu estou muito emocionada e a fala do Alejo realmente me tocou muito. Porque eu não conhecia a Regina. Eu conhecia a Regina só um pouquinho, mas eu conheci os efeitos da Regina. E eu conheci a Regina assim. Eu tinha entrado no curso, tinha feito o primeiro ano, que tinha sido uma desterritorialização na minha vida. E um dia, no barzinho lá do café, a Ana Maria fala para mim: a Regina falou para você ir lá visitar, que ela quer falar com você. Você lembra disso? Eu fiquei olhando com a cara de pânico, assim, como assim ela quer falar comigo? Não, ela falou para você ir lá, que ela quer falar com você. Aí eu fui com uma amiga, que fazia supervisão com ela, a Salete, que trabalhava na maternidade da Cachoeirinha. Eu falei: Salete, eu vou com você visitar, porque eu sozinha, sei lá o que ela quer falar comigo. Nós fomos para o hospital, a Regina já estava internada, pouco antes dela ir para a UTI. E nós passamos um domingo conversando. E ela falava, como ela falou com você, Menezes?
da importância de estar no curso. Ela falava, o ano que vem eu vou dar o seminário de narcisismo, você vai fazer comigo. Você vai aprender narcisismo como você nunca aprendeu. E eu falava, claro, claro. Só que a gente foi conversando, e essa sensação de uma coisa maior, tanto no registro de ser um acolhimento, no nível, né, que de repente a gente estava falando dos casamentos, dos maridos, ela falava, é difícil mesmo quando a mulher ganha mais que o marido. Ninguém tinha falado nada, mas ela estava lá, muito próxima, e a ideia de uma briga contra o autoritarismo. Isso ela estava falando na cama, né? Porque o que ela falava do seminário de narcisismo que ela ia dar não era sobre o narcisismo do Freud, era sobre o mundo que se tinha naquele momento. Eu nunca esqueci isso. E quando ela realmente foi para a UTI, eu passei vários dias indo no hospital para ver como ela estava e conversando com as pessoas, né, e tendo uma aproximação de uma convocatória de algo que era para a vida, embora ela estivesse morrendo. E foi muito forte. Então, eu queria dar um depoimento de alguém que teve esse encontro e que não esqueceu e foi vendo os efeitos, e os efeitos da falta dela aqui, depois que ela foi embora, e como era importante lembrar as coisas que ela deixou, e continua sendo cada vez mais. Quero passar para a Cleide, que tinha pedido. Então, eu sou daquelas que também teve pouco contato com a Regina, né? Então, não estudei com ela nos sábados, eu sou de uma outra geração, né? E que meu primeiro encontro com ela foi na supervisão do primeiro ano. E imagina só. Eu lembro até do caso que eu levei, do que ela falou e de como é que ela, né, trazia as questões clínicas nesse primeiro ano da turma, né? Era um grupo. E uma frase que eu repito até hoje, que ela falou, que era: escrever na mão não tem a ver comigo, sobre a transferência, não tem a ver com a pessoa sua. E ela dizia, escrevam na mão para lembrar e não se atrapalhar. E eu brinco até hoje com os meus supervisionandos, escreva na mão, e digo de quem é essa frase. A segundo encontro com ela, então, depois eu fui representante de classe e tal, mas não tenho uma memória dela, né? Tenho de reuniões, enfim, das questões que estavam atravessando o curso, mudança de nome. Mas eu tenho uma segunda lembrança também muito forte, que foi quando eu fui convidada para fazer parte do curso, que eu e a Cristina Ocares, juntas, né? Fomos conversar com ela. O impacto foi tão grande que eu não lembro de nada. Eu, assim, muito espantada com o convite, muito espantada. Enfim, a fala que eu me lembro é um pouco essa que vão contando, né? Do projeto, da construção. E a terceira imagem que eu tenho dela, que também nunca me abandonou, foi de quando fizemos a fundação do departamento, que ela entra no auditório de cadeira de rodas, para dar esse ato, né, que era uma coisa que ela queria muito, fazer esse ato de fundação. A gente estava construindo o departamento. É uma imagem que eu tenho até hoje. Então, são lembranças dessa potência, dessa figura, não tenho essa intimidade, mas que foi muito marcante. Agora, vou passar para a Célia. Bom, não sabia se falava ou não falava, mas com o microfone aqui do lado, não dá para não falar. Mas é um pouco diferente do que estavam dizendo Fátima e Cleide. Nós tivemos muito contato com a Regina. Foram anos de estar próximos, desde que chegamos no ano 77 até a morte dela. E realmente, neste momento, me produz um impacto afetivo muito grande pela sensação sombria que estamos tendo em relação ao que está chegando. E eu faço um paralelo com como nós chegamos aqui, saindo
de forma, digamos, precipitada da Argentina, e como a vivência do encontro com a Maria, com as pessoas que estavam aqui, com a Regina, foi uma vivência feliz. Parece um paradoxo, mas realmente encontramos um ambiente afetivo, um ambiente aberto, isso que dava para ver nas fotos, alegria. Era, digamos, não se negava a perda, não se negava todo o acontecido, mas dava uma sensação de reencontro, de algo que foi muito importante para nós. Dá para falar? Dá para falar um pouco? Bom, um segundo, são poucas palavras. Sem dúvida é emocionante a situação, o acontecimento, o encontro entre as pessoas, falando dela, e algo do mal-estar que sentimos, pensei de alguma maneira que se expressa por não sei que proximidade, digamos, ao longo de tantos anos e de distância, de perda, nessa fotografia que escolheram para a capa da revista. Não é a mesma fotografia que aparece aqui, que aparece na própria revista, da sorrisa delicada por momentos, farta também, como tudo que havia na casa dela, aberta. Algo nessa foto é uma cara de angústia, de confronto com algo que é penoso, é assustador, é sinistro, usando um conceito que é muito importante e muito caro na conceptualização psicanalítica freudiana. No entanto, havia uma força para dar volta por cima extraordinária, que nos contagiou. Ou seja, a abertura dela foi enorme, a abertura dela, de Boris, da família, foi extraordinária. E de todos os amigos dela, todos que foram mencionados aqui, os poetas, gente querida, realmente valorizada, que a mim me fazia sentir algo novo, que era uma espécie de exílio, de luxo, digamos, em relação com as coisas que a gente teme, le assustam quando enfrenta uma situação assim. Por isso é importante também o que sentimos neste momento e a saudade que temos de alguém que tinha essa força e essa delicadeza para enfrentar situações. E desde esse ponto de vista quero falar uma coisa: o acolhimento foi fundamental e a marca da gratidão que inspirou é muito grande, mas teve um segundo momento, e desse quero falar também. Esse segundo momento é que abriu a possibilidade de um protagonismo para todos nós, com alguma reciprocidade, com alguma simetria que era possível para ela, apesar de o lugar eminente que ela tinha para muita gente. E aí surgiu algo novo, que é uma amizade que nasce do trabalho e das lutas compartilhadas, e que tem como cenários mais insólitos, desde as salas deste lugar, onde havia muitas coisas a decidir, muitas coisas a encarar, e os bares em que queríamos seguir a conversa, em diversos lugares de São Paulo, até entrada à noite, digamos. E era um momento muito lindo de relaxamento, de proximidade e de vivência de amizade muito especial, que para mim se faz presente como uma bagagem em momentos em que temos que enfrentar a negrura e as sombras do sinistro se fazendo presente em torno de nós.
Célia, que está querendo falar. O Renato e a Luana estão querendo falar. Quer falar depois da Célia? Não, pode ser depois do Então. Tá. Tem a Silvia. Então, as minhas lembranças da Regina são, acho que talvez as mais velhas desse auditório, porque a Regina estava, e o Boris, ambos, na vida da minha família antes de eu nascer. Então, quando eu nasci, a Regina já estava lá, e a vida das nossas famílias se entrelaçaram muito distantes dessa vivência, dessa experiência de vocês aqui do mundo da psicanálise. Eu vi a Miriam nascer, vi o Carlinhos nascer, e a Regina viu meus filhos nascerem, então, e muitas outras histórias. Mas uma das histórias que eu queria contar para vocês é que ela também acompanhava, quando nós já éramos adolescentes, um grupo de jovens cujos pais eram bastante militantes no mundo das esquerdas. Na Casa do Povo, a gente fazia umas leituras. E eu devia ter assim, uns 12 ou 13 anos, e fui introduzida no Kafka pela Regina. Lemos juntos um grupo, e ela ajudando nessa leitura, A Carta ao Pai. Bom, eu comecei a ouvir falar da Regina no Colégio Peretz, onde eu dava aula no ginásio de História Judaica, através da Gita Ginsburg, que era diretora, e uma das animadoras da editora Perspectiva, né? É esse grupo do qual se fala na revista Ensejo, que se reunia em torno da Anatol Rosenfeld. Esse pessoal tinha se reunido e havia desenvolvido, enfim, todo esse caminho intelectual que foi apontado pelo Anatol Rosenfeld, né? E por outros, né? Então, e aí a Gita falava de uma psicanalista, eu nem sabia o que era psicanálise, porque psicanalista é Regina, você precisa falar com a Regina, não sei o quê. Bom, depois eu entendi que era para eu ir me tratar, né? Mas eu escolhi um caminho um pouco arrevezado, não fui me tratar com a Regina, e vim encontrar a Regina depois, um belo dia, de surpresa, né, na Faculdade de Filosofia, numa aula da Marilena Chauí, junto com a Miriam, não sei se você se lembra disso. Era um curso que ela ia dar em 1972, uma coisa assim, e cujo caderno eu guardo até hoje, né, e que tinha como tema a noção de verdade como critério para a história da filosofia. Começava em Heráclito e acabava no último número do Tal Moderna, né, e ela escrevendo na lousa as bibliografias, e eu ali olhando, anotando tudo. E depois a gente saiu para tomar um café no bar ou alguma coisa parecida, e eu perguntei quem é essa senhora. Ela falou: é minha mãe, né? Eu acho que a gente já tinha feito alguma matéria junto, se não me engano. E aí começamos a conversar, etc. Ainda não tinha projeto nenhum de escrever nada de psicanálise, muito menos. E quando finalmente isso começou a acontecer, eu a procurei, né? A Marilena falou: você vai lá conversar com a Regina, porque eu posso te orientar sobre certas coisas, mas ela é a pessoa mais indicada, etc, etc. Bom, naquele momento a Standard estava sendo publicada ainda, e a Regina era uma das assinantes. Isso era feito por subscrição, e a cada tanto tempo chegava um volume da Standard inglesa. Quando eu a procurei, ela disse: não, vem aqui na minha casa, não sei o quê, o famoso sábado de manhã, o famoso café do Boris, esse pedaço sempre se repete, né, a hospitalidade fantástica deles. E ela disse: acabou de chegar um volume aqui que eu acho que eu não vou ler agora, se você quiser leva para sua casa. Era o volume, o primeiro, o último a ser publicado, que era o primeiro cronologicamente, onde tinha um projeto, né? E eu nunca tinha lido nada daquilo. Ela falou: depois você me fala se é interessante, né? Um analfabeto em psicanálise, é claro que eu falei que era interessantíssimo, né? E depois ela me emprestou, como eu não tinha condições de comprar Standard, obviamente, naquele momento da minha vida, e a tradução brasileira ainda não tinha sido nem terminada de publicar, nem se sabia a porcaria completa que ia ser. Ela me emprestou a coleção inteira, e eu acabei citando todos os textos do Freud no
meu primeiro trabalho, que era o da Trama dos Conceitos, pela Standa. SE, não sei o que, volume tal, Regina. Né? Bom, depois viajei para a França. Eu falo de um lugar de alguém que tem uma experiência analítica com a Regina, de 10 anos, e que eu ia 4 vezes por semana na Regina. E era um momento em que eu estava chegando de Londres, tinha mergulhado no mundo das psicoterapias corporais que estavam iniciando e que eram políticas e que eram uma desterritorialização absoluta daquele mundo pequeno burguês brasileiro, de onde eu tinha emigrado e tinha me transformado, já aqui no Brasil. Então, eu encontro um lugar lá na trilha do Caetano, do Gil, quando eu volto totalmente transformada, totalmente desconstruída, eu procuro logo, começo a trabalhar de um jeito que não existia aqui no Brasil, de jeito nenhum. O Pedro, a gente se encontrou logo no primeiro ano, né? E comecei a trabalhar, e era uma coisa da presença corporal, era uma coisa extremamente corporal, aquilo que eu tinha vindo. E eu encontro a Regina em sonho pela primeira vez. Foi incrível, que eu ouvi falar da Regina e sonhei que eu estava tão desterritorializada, tão perdida. E eu sonhei com a Regina, então sonhei que o meu companheiro de então tinha não sei o quê, a minha filha eu tinha perdido, e que eu precisava contar para a Regina Schneiderman. Eu dizia, não, preciso contar para a Regina. E sonhei depois, preciso contar para a Regina, e terminava o sonho eu me encontrando com a Regina, que ela era um corpo muito parecido com o corpo da analista haitiana, norueguesa, que eu tinha em Londres. E ela estava sentada no colchão em que eu trabalhava, no apartamento em que eu tinha morado. E eu encontro e sento nesse tapete e encontro a Regina. Daí eu telefonei para a Regina no dia seguinte, fui no consultório dela e comecei uma análise de 10 anos com ela. Então, era uma análise que eu não lembro do que a gente conversava. Mas eu não tenho a menor ideia do que a gente conversava. Mas foi um encontro, assim, como se ela tivesse me gestado. Então, eu gestei um campo corporalista, isso há 40 anos atrás. Eu gestei a terapeuta, analista corporal que eu me tornei. E era uma análise em que eu suava, eu chorava, eu me esperneava, e a Regina bufava, ela era enorme. E eu amava aquele corpo imenso da Regina. De vez em quando eu pedia para tocar na Regina e ela me deixava tocar. De vez em quando eu chorava tanto que ela punha balas na minha boca. Então, nós tínhamos uma relação absolutamente corporal, absolutamente física. E foi incrível que eu vi a Regina adoecer, e foi uma coisa muito visceral para nós, para mim e para ela. E nesse momento eu comecei a frequentar o hospital, aí eu conheci a Ana Maria, conheci o Hugo, pude me aproximar das pessoas da Regina, me aproximei de todas as pessoas que se tornaram meus amigos, a Miriam e todo mundo. E eu me lembro de ter visto a Regina, assim, uma hora que abriu uma porta assim, da UTI, e eu vi a Regina entubada, imensa, parecia um bebê, balão, assim. É uma imagem assim, absolutamente inesquecível que eu tenho da Regina, absolutamente inesquecível. E assim foi, a Regina está absolutamente presente na minha vida, como a psicanálise foi um paralelo na minha vida durante 30 anos, com outros analistas e outras coisas, e a minha vida prosseguiu como criando um campo corporalista, de que eu sou absolutamente primeira geração e responsável por a construção de um campo. Mas a Regina é essa presença física como se ela tivesse gestado num berço, assim, o meu primeiro ano, um bebê desesperado que chorava, suava, e tal, e tal, e tal. Então, é um grande amor que eu tenho pela Regina. Um grande, grande, grande amor. Quer falar? Eu vou ser bem rápida, mas hoje eu me dei conta que Regina, rainha,
a grandeza era em todos os aspectos, de ser um grande continente para todo mundo, um dar-se contínuo, um outrar-se, né? E que a gente sente uma enorme saudade. Acho muito importante a gente estar falando dela, porque, de certo modo, a gente mantém a pessoa viva e assim, os vários olhares, você vê as várias facetas, a riqueza que era a Regina, e a generosidade e a resiliência, né? Então, sobre tudo isso, eu só queria assinalar um pouco como ela tinha noção do papel da arte na resiliência e no aprofundar do conhecimento sobre as coisas que se vive. Então, esse cruzamento, psicanálise, arte e ousadia, era uma constante nela, e isso faz muita falta. Bom, conheci a Regina no início de 76, quando cheguei a São Paulo, e acho que tem duas coisas. Bom, convivi com ela muito proximamente desde 76 até a morte, e uma convivência que eu acho que tinha duas marcas fundamentais: a generosidade e a coragem. Pela generosidade, como já falaram muitos outros colegas aqui, foi alguém que nos recebeu, nos ofereceu um lugar, nos abriu as portas da casa, nos acolheu na família, nos pôs em contato com suas presenças queridas, que passaram a ser, para mim, também presenças muito queridas: o Boris, a Miriam, a Luana. E depois também abriu as portas do SEDES, do curso do SEDES, onde passamos a conviver em um momento onde o trabalho na psicanálise no SEDES teve uma verdadeira força de militância. Sustentar a posição dos SEDES na psicanálise, sustentar o curso, chegar depois até a criação do departamento, foram realmente anos de um trabalho forte e que eu acho que aí a coragem e a força da Regina foi uma presença muito especial e muito fundamental. Bom, a notícia da doença foi um golpe duro, né? Acompanhei ela bastante durante esses últimos tempos, né? Gostávamos muito de conversar, a gente se encontrava para conversar muito, né? Me lembro muito da última conversa, uns dias antes de ela morrer, em que me pediu para ir na casa e passamos a tarde inteira conversando. Ela falando, enfim, da vida, de muitas coisas, mas falando muito do departamento, dos SEDES, dos que era como sonho para ela e o que ela queria que se preservasse e que se conservasse. Quando terminou a conversa, senti que tinha sido uma despedida e realmente foi. O que fica para mim, como vivência, como sensação, como força, digamos, em relação a Regina, é muita gratidão. Bom, agora a gente se despede com música e com alegria. Ei, pessoal.
Pilar, agora é você. Eu e o Cid Campos, nós trabalhamos muito para fazer essa mini sinfonia para a Regina. 3 semanas consecutivas, não é? Então, vai ser a mini sinfonia para a Regina. mensagem que Regina está falando. Fala mais alto, Regina. O quê? É um recado para todo mundo aqui. É um recado. Fala mais alto. Qual é o recado, Regina? No passarão. No passarão. No passarão. A gente pensou em
tocar uma canção que todos pudessem cantar para a gente encerrar, não é isso? Pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Os pastores dessa aldeia devem prece noite e dia. Os pastores dessa aldeia fazem prece noite e dia. Por me ver assim chorando, por me ver assim chorando, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Olha, vamos agora comemorar a revista. Tem uísque, tem vinho para fazer jus à minha mãe, tem também batidinha, tem tudo.